A paz do Senhor, pré-adolescentes! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, porque com a gente tá tudo ótimo. Tá ótimo, porque a gente está aprendendo mais sobre a palavra de Deus e hoje Exatamente. a gente está aqui para compartilhar com eles, né? Isso mesmo. Mas será que eles já compartilharam esse vídeo? Será? Deram like no vídeo? Será que já se inscreveram no canal aqueles que não são inscritos? Será que eles já estão acordados e já estão aqui no chat? Será? Bora, Ou será eu que tô estou vigiando dormindo? todo mundo. Gente, marca a presença aí. Misericórdia, cadê Que meu eu tô celular? vendo todo mundo Tem que colocar tá meu nome no chat. aí no chat. Ai, Põe seu nome no chat depois, tá, Lucas? Ai, misericórdia, esqueci meu celular. Perdão. Ah, tudo bem. Pré-adolescentes, vamos começar a nossa aula, então? Uhum. Vamos chamar um pré-adolescente para fazer uma oração para iniciar essa aula, Lucas? Bora. Então chama. Ok? Venha cá, pré-adolescente. A paz do Senhor, eu sou João Pedro e eu estou aqui para fazer a nossa oração. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por mais uma aula da EBD. Que o Senhor venha edificar os nossos corações, ó Deus, com essa aula, ó Deus. E que o Senhor venha ser revelado, ó Deus, a nós por meio dessa aula, ó Deus. Senhor, usa os nossos professoras, professores, ó Deus, que estarão dando essa aula, ó Deus. Senhor, e que o Senhor possa nos dar, ó Deus, muitas bênçãos, ó Deus, por meio dessas aulas, ó Deus. Que essas aulas possam frutificar e dar frutos em nossos corações, ó Deus. Que possa ficar guardado, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse professor que o Senhor tem nos dado, que nos abençoa cada dia mais, Deus. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos voltar para a aula? Amém! Amém! Sem mais delongas, porque essa aula está muito especial. Agora a gente vai ler o texto base. A gente vai ler dois textos, o texto áureo de vocês e o texto base da aula. Eu vou ler o texto base e depois o Lucas vai ler o texto áureo, porque os dois textos é muito importante para a nossa aula de hoje. Para a gente adiantar, vai aparecer aí na tela para vocês, mas o texto de hoje está na página 344 e é o texto de Efésios 4. A gente vai ler o versículo 10 até o versículo 13, ok? Efésios 4, versículo 10 ao versículo 13. Espero que seja com a Bíblia de vocês para que também possam acompanhar ou com a revista. Isso, muito bem. Sua Bíblia, sua revista, seu papel, caneta, tá bom? Sim. Vamos lá. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quem que ele está falando aqui, Lucas? Aquele que subiu aos céus? Que é? Jesus Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade na fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Agora lê o seu texto de Romanos. Capítulo 12, versículo 4, que é o texto áureo de hoje. 4, versículo 5. Vai lá, 4, Lucas. versículo 5? Ok. Romanos 12, versículo 4 ao versículo 5. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Uau! Lucas, você lembra que na aula passada nós falamos sobre a... Igreja universal e igreja local. Nossa, Lucas, que aluno aplicado! É claro, E tinha que hoje aprender, né? a gente definiu, né, dividiu igreja universal e igreja Local. local. E hoje a gente vai falar sobre a igreja, o corpo de Cristo. Ah, a gente vai falar sobre o corpo de Cristo? Claro, sim! Mas o corpo de Cristo, o que? A gente vai falar aqui da barriga? A gente vai falar da banha, do tecido adiposo? Será que quando tem o nariz de Cristo sai meleca também? Será que tem cera? Será que a gente sente cosquinha quando faz no pé de Cristo? Será que na unha a gente tem que ficar limpando? Quando a gente é unha? Quando a gente fica no olho, será que o corpo de Cristo tem que usar óculos? Será que tem que ficar usando pasta de dente? Eu não sei, eu gostaria de saber disso, porque são tantas coisas, sabe? É o corpo de Cristo, será que é um corpo comum? É um corpo de ser humano? É um corpo... Chega, Lucas, chega! Mas eu tenho dúvida. Meu Deus do céu, eu acho que os pré-adolescentes devem ter as mesmas dúvidas que você, tá bom? Eu acho Mas que sim. a gente vai falar do corpo de Cristo, a igreja. A gente não vai falar de um corpo físico. Eu não vou buscar Jesus no sepulcro, abrir o corpo dele aqui para dar aula de anatomia para você, não. Sério? Pensei que era isso. Não é isso. Ah, me desculpa. Presta atenção na aula pra você aprender. Ok, obrigada. Lucas, você não é o único que não sabe o que isso quer dizer. Já reparou que na Bíblia, por várias vezes, as escrituras, ela
diz pra gente que nós somos o corpo de Cristo. O próprio Cristo, quando ele oferece o seu corpo em sacrifício, ele dá o seu corpo para a gente comer, a gente come o corpo de Cristo na Santa Ceia. A gente literalmente não está comendo o corpo de Cristo, né? Porque senão achariam que a gente seria canibal, né? E a gente não é canibal. Com certeza. Isso são analogias, isso são interpretações, isso são imagens figurativas. Metáforas? Tipo metáforas, que são usadas durante a Escritura para trazer um ensino, trazer uma analogia, trazer um entendimento daquilo. Então, quando Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, ele está trazendo para a gente um formato para que a gente entenda exatamente quais são a nossa ou as nossas funções no corpo, como que todo o sistema, toda a igreja funciona. E não existe nada melhor do que o corpo para exemplificar o que é a igreja. Sabe por quê, Lucas? Por quê? Não vou trazer aqui um corpo para a gente olhar, mas você tem Dissecar. um corpo, e eu também, e os pré-adolescentes também têm um corpo. Exato. E a gente pode usar esse corpo aqui na aula de hoje para que eles entendam e você também entenda qual é o papel da igreja no mundo. E como que a igreja deve estar em unidade. Sabe por quê? Vou te contar uma coisa muito interessante, pré-adolescente, presta atenção. Presta atenção. Quando uma pessoa ela tem a morte decretada, segundo o direito, segundo a medicina, você sabe qual é o aspecto que os médicos usam para avaliar se uma pessoa está viva ou se está morta? Qual? Qual que você acha que é? Qual aspecto? Qual que você acha que é, pré-adolescentes? Que o médico vai olhar e vai falar assim, essa pessoa aqui morreu. Será que o pulso? Pulso? O que é pulso? Fala para eles. Pulso é praticamente quando a gente vai aqui na parte da mão e do antebraço, que é essa parte aqui, O do pulso? é do pulso. Mas aí, não, esse pulso tá verde, tá morto. Como é que é? Não, eles vão, pegam 2 dedos, coloca aqui e vê se tá batendo, se tá pulsando. Que é ver se, porque quando a pessoa está viva, tá pulsando. Quando está morta, não está pulsando. Ou faz a mesma coisa no nosso coração, para ver se ainda está batendo, para ver se a gente já está respirando. Porque antes de a gente morrer, um pouco antes a gente está respirando, até que ele dê o nosso sopro final e nossa vida vai se esvairir, ou seja, a gente vai morrer. É um dos aspectos que eu creio que eles podem averiguar se a pessoa está morta ou se está viva. Então, gente, o Lucas quase acertou. Por quê? Eu acho que vocês também colocaram isso no chat. É verdade que os batimentos cardíacos são o que a gente usa de mais comum para avaliar se uma pessoa está viva ou se uma pessoa está morta. Mas, para a medicina, quando uma pessoa de fato morreu, é quando ela não tem mais nenhuma atividade Celebrai a Cristo, celebrai. cerebral, atividade cerebral, do cérebro, ok? Então, para a medicina, o ponto-chave de uma pessoa estar viva ou estar morta... Ponto final. Exatamente. Não é determinado exatamente quando o coração para de bater, porque eles até tentam fazer a ressuscitação e tudo mais. Mas quando cardíaca. parou coração, parou de enviar, né, sangue para aqui, morreu, acabou. Parou a atividade cerebral, para eles já não tem mais jeito. Porque o cérebro é a central do corpo humano, praticamente. A gente, praticamente, se não tiver o nosso cérebro, não tem como fazer outras funções do corpo, porque é ele que vê as informações através dos neurônios e por aí vai. Exatamente. E você sabia, Lucas, que a maior parte do nosso corpo, ela pode ser cortada, dilacerada, sem causar aí, de fato, Um déficit? Não, vai causar um déficit, com certeza. Claro que vai causar uma falta. Sim. Mas não vai levar à morte dessa pessoa imediata. Essa pessoa consegue viver sem essa parte e tudo mais, apesar de ser mais difícil. Mas tem uma parte do nosso corpo que, se retirada, é automático, já não tem mais jeito. Que é a cabeça, né? Muito bem! É a cabeça onde fica o nosso cérebro, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso nariz. Tudo que é de importante acontece aqui. Sim. Então, como a gente vai ver, o que a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente sente, os alimentos que vão entrar no nosso corpo,
tudo na cabeça. Sim, porque você já viu pessoas na rua que andam, não tem um braço, não tem uma perna, às vezes também não tem um olho, mas você nunca viu uma pessoa na rua andando que não tem a parte da cabeça. É tipo assim, A paz do Senhor, paz do gente. Senhor. Não tem como falar, peraí. a mula sem cabeça, Não tem como, né? Meu Deus, quero nem ver como é que ficou isso. só o gogó, só a papinha. Mas de fato, não tem jeito. Não tem como um corpo existir sem a cabeça. Sim. E a igreja, como. por isso que é a figura perfeita da igreja. A igreja não existe sem Jesus. Aham. E olha, o nosso corpo, ele é dirigido pela nossa mente. Então, se eu estou pegando isso aqui, é porque o meu cérebro enviou a informação para a minha mão pegar. Se eu estou dizendo essas palavras, é porque no meu cérebro essas informações existem e eu estou transmitindo a vocês. Se eu estou respirando, é uma atividade que ela já foi sincronizada e encaixada perfeitamente no meu corpo por conta de um comando cerebral. Ou seja, tudo o que acontece no corpo é guiado pela mente. Tudo o que acontece, todas as localizações do corpo, tudo é guiado pela mente. E assim é a igreja. Tudo que a igreja faz é guiado por Cristo Jesus. A igreja não tem autonomia para fazer o que ela quiser sem um comando da cabeça. Aham. E isso é muito importante, Lucas, a gente entender quem é a cabeça, quem é a autoridade. Que autoridade? É Jesus Cristo. Jesus Cristo. E tudo que a gente faz é obedecendo os comandos de Jesus, através da palavra dele, através da profecia, através do dom do Senhor revelado a nós. Ok? Ok, Entendeu isso? entendi. Então a gente não está falando de um corpo, não vou trazer um corpo para a sala, tá? Exatamente. Você está entendendo que é uma figura? É uma figura, é uma metáfora, uma analogia. Tá bom, então beleza. E é um corpo com cabeça. É um corpo com cabeça. Mas agora e o restante, Lucas? Será que o restante do corpo não é importante? É importante, sim. Nenhuma parte, como diz na Bíblia, nenhuma parte do corpo é tão importante ao ponto de dizer para outra que não é necessário nela. Vamos abrir esse texto? Bora. Será que eles sabem onde está esse texto? Tenho certeza que você sabe, que eles sabem também, que está lá em 1 Coríntios 12. Você vai ler o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 12, tá bom? Ok. Lê aí pra gente, Lucas. Ok, 1 Coríntios 12, versículo 4, 5 e 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Muito bom. Olha só. O que Paulo está dizendo aqui, em todo o versículo, todo o capítulo de 1 Coríntios 12, é que há diversos dons, há diversos ministérios, há diversos chamados de Deus para as pessoas, mas elas nunca devem se esquecer que o corpo é um só. E todo mundo está ligado em Cristo Jesus. Está entendendo? Então, continua. Lê do 14 ao 18 agora. Ok. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão? Eu não sou do corpo? Não é, portanto, do corpo? E se a orelha disser, por que eu não sou olho? Eu não sou do corpo? Não é, portanto, do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo que lhe agradou. Ou seja, todos os membros do corpo são importantes. Aham. Então, meu dedinho mindinho, eu não como com ele, eu não vejo com ele, meu olho é muito mais importante que ele. Mas se eu perder o dedo mindinho, vai me fazer falta, não vai? Com certeza, vai atrapalhar muito no quesito pegar, né? Exatamente. Mas as coisas aqui dentro, por exemplo, o meu fígado, eu nem vejo meu fígado. Quem fala, ai, você é o fígado da minha vida? Ninguém fala isso, mas tira o seu fígado para você ver. Nossa. Acabou sua pressão, colesterol, sangue, tudo vai ficar ruim. Já era. Ou seja, mesmo aqueles órgãos que não são vistos, eles são um dos mais importantes. Sim. O intestino, por exemplo. Já parou para pensar? O intestino não tem honra nenhuma. Pra mim é muito importante. Mas é para todo mundo. Para todas as No pessoas. meu caso, como você me conhece, pra mim é muito importante. Tudo bem. É muito importante mesmo. Então, na igreja também é assim. Não é
todo o corpo olho, todo o corpo ouvido. Não é todo mundo que é pregador, não é todo mundo que é cantor, não é todo mundo que é profeta, não é todo mundo. Não. Cada um recebeu do Senhor um dom, cada um recebeu do Senhor um ministério, ok? Mas como que faz, Lucas, para fazer parte do corpo de Cristo? Bom, primeiramente você aceita Jesus Cristo, aqueles que não são salvos, e depois você se junta a uma igreja. Local. Exatamente, porque quando você aceitou a Cristo, você faz parte da igreja universal, e depois você vai de conta à igreja local, e aí você vira já parte do corpo de Cristo. Então, tá bom. Mas aí, qual é o procedimento que a igreja adota para receber alguém como um membro? Bom, primeiramente você vê a igreja que você quer se congregar e depois você vai vendo e vai conversar com os líderes, que são os pastores. E aí você conversa com o pastor, presidente, conversa e ele vai te passar o procedimento para que você possa entrar. Que normalmente, no nosso caso, é o pacto eclesial que você vai ler e você vai concordar com os termos, que é os termos que a igreja tem. E através disso, você concordando em você, por exemplo, concordando que o pastor presidente fala, você vai entrar na igreja. É? Só assim? Não, tem mais coisa. Para você se tornar um membro da igreja, você precisa ser batizado nas águas. É verdade. Você precisa ser batizado nas águas. Esqueci disso. Todas as pessoas que estão na igreja e não são batizados, eles são congregados. Eles não fazem parte ainda desse corpo de Cristo, desse membro. Eles ainda não foram ligados ao corpo da igreja. Eles estão congregando, eles estão vindo na igreja. Mas a gente espera que todos eles se batizem, todos eles se consertem aí no que estiverem errando, para que estejam no corpo de Cristo também. Então, todos nós, Lucas, que fomos batizados, estamos reunindo numa igreja, somos membros desse corpo de Cristo, ok? Somos membros da igreja. Beleza. Mas aí, um membro da igreja, Lucas, é uma pergunta importante. Ele só vai ser um membro, tipo, a vida toda? Ou, tipo, você é pastor e eu sou membro? É isso? O pastor não é membro? O membro pode ser pastor? O membro pode ser ministro de louvor? Ou, para ele ser ministro de louvor, ele não pode ser membro mais? E aí, Lucas, me responde. Tantas perguntas. Bom, o que acontece? Quando você se torna membro de uma igreja, automaticamente você quer fazer parte daquele corpo e quer fazer algo que agregue para aquele corpo. Então, automaticamente, na igreja tem o quê? Tem ministérios. E nesses ministérios, você pode cada vez mais se desenvolvendo dentro dele. Tipo, por exemplo, Ministério Multimídia, Ministério Infantil, Ministério do Louvor, Ministério Coral, Ministério Teens, por exemplo, que é isso aqui agora. Mas quando eu começo a fazer parte desses ministérios, eu deixo de ser membro? Claro que não. Você ainda é membro da igreja, mas você está participando de um ministério para agregar no corpo de Cristo. Entendi. Então, um pastor, ele também é membro da igreja? Sim, com certeza. Ele faz parte do corpo de Cristo. Um obreiro, um ministro de louvor. Aham. E qualquer pessoa, assim, pode pegar um ministério e tomar conta e fazer parte dele? Bom, pegar o ministério e tomar conta, não. Primeiro você exatamente entra no ministério. Você é claro que Mas de qualquer jeito? Não. Você, é claro que você tem que ter uma conduta de acordo com a palavra de Deus. Você tem que ser uma pessoa de oração, uma pessoa que siga o pacto da igreja certinho, porque os líderes desse ministério vão ver você e eles querem o quê? Alguém que agregue tanto no sentido físico, né, que faça a mão de obra, mas também que agregue no sentido espiritual. Sim, é verdade. Então tá. Mas e aí, eu vou chegar no ministério, eu vou chegar mandando no ministério, tipo, Deus me mostrou que o meu ministério é do louvor. Eu vou pegar o louvor e eu que vou fazer, eu que vou escolher. Claro que não. Então quem vai fazer isso? Quem vai fazer são os líderes que, primeiramente, já estão ali no ministério faz tempo e que foi ordenado para ser líder através do pastor da igreja. E eu tenho que obedecer os líderes do ministério? É claro que sim. Mas por quê? Simples, porque os líderes do ministério primeiro estão debaixo da autoridade do pastor, que estão debaixo da autoridade de Deus. Tudo que passa da autoridade dos nossos líderes está agora por baixo de maldição.
Exatamente. A hierarquia que existe dentro da igreja entre pastores e líderes devem ser respeitadas. Todo líder foi instituído, ele foi colocado ali, não porque ele é só uma pessoa que sabe dar aula bem ou porque ele canta bem, mas sim porque o pastor e a igreja local entende que essa pessoa foi vocacionada, foi chamada por Deus para aquele propósito. Exatamente. Então, a igreja elege essa pessoa para ser o líder daquele ministério. E a partir do momento que ele é o líder do ministério, todas as outras pessoas que entrarem nesse ministério precisam honrar essa pessoa. As meninas precisam honrar a irmã que é líder do Ministério de Mulheres. Os jovens precisam honrar os líderes dos jovens. Cris e André. Os teens precisam honrar os líderes dos teens. Que é a E Tainara. todos eles precisam honrar. E o Abraão. Exatamente. Todos eles precisam honrar os nossos pastores. A gente não pode fazer nada que destoe, que seja diferente daquilo que eles ensinem. Então, por que a gente está falando isso para os pré-adolescentes? Porque muitos de vocês, a maioria de vocês, já fazem parte do corpo de Cristo. Já são batizados, já são membros da igreja. Já fazem parte do ministério. E têm o desejo de participar do ministério ou já estão no ministério. E precisam aprender desde cedo que nós estamos numa situação onde nós precisamos obedecer à hierarquia deles. Precisamos nos submeter àquilo que eles estão nos pedindo, nos ordenando, nos aconselhando, nos instruindo em todo o tempo. Então, pré-adolescente, quer ver isso na prática? Temos a quarta expositiva Teens. Você tem obedecido os professores, tem conversado, tem participado das aulas? Como que tem sido? Muitos de vocês estão no audiovisual, estão no louvor, estão na dança, estão, enfim, em vários ministérios. Vocês têm obedecido a voz dos pastores? Vocês têm obedecido a voz da liderança desses grupos? É muito importante que vocês entendam isso desde cedo. Um exemplo, Tainara, é que simplesmente se você no futuro quer ser líder de algum ministério, sempre diz assim, primeiro você ser um bom líder, você tem que ser um bom liderado. Exatamente. Então, exatamente, não adianta, por exemplo, sou um professor auxiliar do Teens, mas não adianta eu querer mandar no Teens, por exemplo, você falar alguma coisa, mas também não ser um bom liderado. Não tratar bem meus professores, não tratar bem a Tainara Abraão, que são meus líderes, por exemplo, e por aí vai. Porque tudo que eles estão falando está por baixo da ordem de Deus. E, ou seja, é para o seu crescimento e para que você não caia. Exatamente. Então, automaticamente, quando você está desobedecendo aos líderes, você automaticamente está desonrando a Deus. Exatamente. Então, um dia, quando você vê um líder falando com você e você pensar em desonrá-lo, pense antes, será que é ele que está falando ou será que é Deus que está falando através dele? Exatamente. E mais uma coisa que a gente precisa entender, né, sobre esse assunto. A igreja, ela é organizada assim, a gente segue os princípios da palavra de Deus, a gente segue a palavra de Deus, o nosso general é Cristo Jesus, aquilo que ele faz, a gente obedece o tempo todo. Ele é o cabeça, não nós, ele é o cabeça. E ele dá aos obreiros, aos pastores, o direcionamento que ele quer, a forma que ele quer conduzir, e nós precisamos obedecer. E só para explicar a estrutura para vocês, tá? Pré-adolescentes, adolescentes. A igreja, ela é única, né? A Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, por exemplo. Sim. Mas dentro da igreja nós temos Ministério Infantil, Multimídia, Teens, Limpeza, Cozinha, Cantina, Diáconos, muito bem. Diáconos, Louvor, Coral, Tesouraria. O pessoal aqui da gravação da EBD, são muitos ministérios. Hoje, quem conduz todas as atividades desses ministérios é o pastor Jairo. Então, ele se reúne com as lideranças do ministério e vai tomando aí as medidas necessárias. As rédeas. Isso, exatamente. E aí, depois desses, tem, sei lá, a Renata, a Elizabeth e a Miriam, e a Elisete no Ministério de Mulheres, tem a Flávia e a Elizabeth no Ministério Infantil, e essas pessoas passam direcionamento para as outras irmãs e irmãos que são os liderados. Tudo para que o reino de Deus avance. Eu quero que vocês vejam com isso que a igreja, ela tem uma organização. Quando alguém vem para a igreja, está vindo de outra igreja, traz uma carta de recomendação ou é recebido por aclamação. Os dados vão para um lugar onde eles ficam armazenados. Essa pessoa passa a fazer parte do quadro de membresia da igreja. Hall de membros. Exatamente. Então, existem na igreja burocracias, documentações, porque a igreja precisa ser uma referência onde ela está. Sim. Então, agora como secretária da igreja, também posso dizer isso para vocês. A igreja, ela é organizada
organizada. Ela precisa ter um CNPJ, ela precisa ter um estatuto, uma ata que acompanha esse estatuto, precisa estar tudo em cartório, no banco, enfim, nas empresas, precisa tudo estar ok. Por quê? Nós somos luz para esse mundo, nós somos a diferença para essa terra. Quando o mundo olha para a igreja, eles precisam ver uma diferença, sabe? Olhar para a igreja e falar, eles são organizados. Tudo aquilo que está ali é o que está no céu. Aquilo ali transmite paz, transmite segurança, transmite a verdade das Escrituras. Esse é o papel da igreja. Então, pode falar. Porque se nas empresas do mundo já há um trabalho de excelência na organização e nas demais coisas, imagina onde é o local onde Deus mora, que é um Deus perfeito. Então as pessoas acham que por ser igreja pode ser uma bardela, mas muito pelo contrário. A gente tem que saber que aqui é onde Deus está, então se Deus está aqui, Ele exige o melhor. É claro que somos seres humanos falhos, fracos, imperfeitos, mas no que a gente pode fazer, no melhor que a gente pode fazer, a gente vai tentar fazer para que cada vez o nome dele seja honrado, porque se as pessoas verem na gente cada vez um toque de tentar fazer a perfeição, eles vão ver aqui, eles levam Deus a sério. Exatamente. E a igreja de Cristo, ela é assim, ela é organizada, ela não é bagunçada. O próprio Jesus deixou instruções para a igreja. Como falar, como profetizar, a hora de falar em línguas. Deus, ele é muito preocupado com a organização. Ele fala, façam tudo com ordem, façam tudo com decência. Exatamente. É isso que a gente precisa fazer. Então, lá na sala, quando o professor falar assim para vocês, parem de conversar, prestem atenção. Não é porque ele é chato, é porque você está na casa de Deus. Você precisa prestar culto reverente ao Senhor, né? Adorando o nome dele. Mas, Lucas, será que os pré-adolescentes, adolescentes, os irmãos da igreja, têm ministérios? Sim. Será? Eu acho que sim. Então vamos fazer uma entrevista, vamos procurar aí? Bora. Quem sabe você aparece aí no vídeo, hein? Vamos lá. Ver. E aí, irmã, tudo bem? Tudo bem? E aí, me fala qual é o seu nome e quais são os seus ministérios. Meu Deus, todos. Paz, meu nome é Vitória e eu faço parte de quase todos os ministérios aqui da igreja. Tirando audiovisual, homens e diaconato. Mas o resto, acho que tudo. Crente da Marcas Evangélica. Ok, muito obrigado. Ela é pastora, a gente já faz parte disso. E aí, irmão, fala qual é o seu nome e seu ministério. Luiz Fernando, Ministério Evangelístico. Ô, glória, é forte, papai. E aí, irmã, tudo bem? Tudo. Fala qual é o seu nome e seu ministério. Vitória, Chamas ao Altar e o Coral. Que ótimo, você faz parte então do Ministério de Coreografia, né? Isso. Beleza. Ok, muito obrigado, tá? E aí, irmão, tudo bem? Então, fala seu nome e o seu ministério. Meu nome é Gustavo Milagres, eu sou do coral, do Ministério de Louvor, do Evangelismo, e é isso. Acho que Ok. Vários ministérios. Normalmente o Crente da Marcos Evangelho faz parte de 3 para mais. Mas é isso. Muito obrigado, Gustavo. Paz, irmã, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Me fala seu nome e qual ministério que você participa. Meu nome é Lívia e eu sou do Ministério de Coral, Ministério Infantil e o Chamas no Altar. Que bom. Obrigado pela participação. Tá bom. Paz, irmã, tudo bem? Paz, tudo bem. Que bom. Aqui, por acaso você poderia falar seu nome e quais são os seus ministérios? Meu nome é Ana Júlia, eu sou do Louvor, do Teens e do Multimídia. Que bom. Muito obrigado pela participação. Deus abençoe. Paz, irmã, tudo bem? Paz, Lucas, tudo bem? Por acaso você poderia falar seu nome e os seus ministérios? Meu nome é Rafaela, eu faço parte do Ministério dos Teens, de Coreografia, Kids e Coral. Ok, muito obrigado pela participação. E aí, qual é o seu nome e seu ministério? Meu nome é Lucas Lima, os ministérios são multimídia, teens, louvor, coral e às vezes auxilio, por exemplo, em outros ministérios como Kids e uma mãozinha nos outros. E qual é o seu nome e qual é o seu ministério? Meu nome é Tainara, meus 2 ministérios principais é a Secretaria da Igreja e os Teens, mas também estamos aí, né, em tudo, ajudando em tudo. Evangelismo, principalmente, então participando dos jovens. E é isso. Esqueci de citar também que eu trabalho aqui na gravação e também tem o evangelismo e os jovens que eu ajudo muito também. Exatamente. Você é jovem, até você casar, você é jovem. E depois de casar também é jovem, que tem jovens que é chamado para a igreja inteira. Na verdade, não é nem ministério, né? É o ID, né? É o ID de Jesus, é a nossa né? obrigação. Sim, exatamente. Vamos orar então, Lucas? Vamos.
Não vamos. Não, você tem que falar da Eu oferta. pensei que você ia falar primeiro pra Vai, mim, fala logo da oferta, vai, fala. Ok, vamos agora para um momento muito importante, que é o ofertório. A gente falou muito sobre ministérios, falou muito sobre o corpo de Cristo, mas para que tudo seja sustentado não é apenas pela força braçal, mas também pela força monetária, que é o quê? As ofertas, os votos também dos 1000 valentes, que estamos tentando ajudar dinheiro, arrecadar dinheiro para que venhamos comprar esse espaço todo, para que a gente possa cada vez mais atuar como corpo de Cristo e abençoar para que mais pessoas se tornem esse corpo também. Então, através da sua ajuda, através do seu dinheiro, através da sua oferta, podemos realizar isso. Então, estará aparecendo aqui embaixo, aqui no rodapé do vídeo, o PicPay, o Pix, também a nossa conta bancária, para que você possa realizar isso. Espero muito que Deus possa te usar através desse modo e que você possa ser abençoado 100 vezes mais, de acordo com o que você ofertar. Amém. Amém. E para aqueles que não tem como ofertar agora, pode trazer à noite se quiser. Mas se não tiver como também, Deus abençoe. Tá bom, Lucas. Vai te chamando a soltar O o vídeo. vídeo lá, da música e tal. Aí eu vou falar. Somos corpo, assim bem ajustados. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus Depois você abençoe louvou muito você. animada. Deus abençoe você, sua vida, suas ofertas. Que Deus prospere vocês em tudo. Em nome Vamos de orar Jesus. para encerrar nossa aula, então? Bora. Amém. Senhor Deus, muito obrigada por esta aula. Obrigado, muito obrigada, Senhor. Deus, pela tua presença, que é real, notória. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é maravilhoso. Glória Eu a sei, Deus. Senhor Deus, que essa palavra não volta vazia. Verdade, Ó Deus, e aonde quer que ela seja ouvida, ó Deus, ela pode gerar, ó Deus, salvação. Deus, que ela gere salvação, cura, libertação, Senhor Deus, mudança de pensamento, de de Jesus, ó vida, Pai, de toca os prática, ó corações, Deus. Senhor. Abençoa os pré-adolescentes, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau para adolescentes.